os teus recursos humanos devem ser bem pagos. Ele pode ter um bom produto. Se a tua recepcionista, a tua vendedora de loja falhar, tu vais sentir isso. Se ele tem que ter formação aos seus recursos humanos, tem que pagar relativamente bem para as pessoas continuarem a comprar o produto. E os empresários têm que pensar toda esta cadeia. Há muito conhecimento que está retido, está centralizado com determinadas pessoas, porque nem todo mundo tem acesso. E a minha questão é, como é que se extrai conhecimento dessas pessoas? Olha, muita humildade, acima de tudo. Claramente identificas um futuro no nosso país, hoje com a experiência que tens, principalmente porque trazes empresários para o teu próprio podcast. Quais são os maiores ensinamentos que esses empresários te disseram que tu consigas condensar em 2, 3 conselhos? Ser sério, não mintas. O ambulante tem uma dificuldade muito grande de dizer não. Tu tens isto. Quer dizer, não tenho aqui, mas eu tenho. Depois não te aparece, não te atende o telefone. Epá, não vendas aquilo que tu não tens. Entrega. Aconteceu uma coisa com o teu prestador, não te entregou. Justifica. As pessoas pensam só em relações a curto prazo. E se tu sistematicamente chegas atrasado, naquele dia que realmente aconteceu um acidente no táxi, não vão acreditar em ti. O facto de tu teres trabalhado desde cedo, entrado para a área dos seguros também e depois viver muito isto, a questão da estratégia, de ter que fazer o acompanhamento, isto foi fundamental para aquilo que és hoje em termos profissionais? De certa forma sim, mas olha que aos 18 anos também tive uma incógnita muito grande, 18, 19, porque eu gostava de muitas coisas, não sabia o que é que queria ser. Eu sempre procurei coisas que me dessem prazer. Olá, sejam bem-vindos ao Business Sem Limite, um programa que aborda sobre o dia a dia dos nossos empreendedores e empresários da nossa praça e tudo aquilo que eles têm estado a fazer que é para poderem, ou melhor, as soluções que eles têm de desenvolver que é para poderem contornar os problemas que eles vivenciam. Para quem não me conhece, eu sou o Edson Cardoso e ao meu lado tenho... Eu sou o Fábio Almeida. Sejam todos muito bem-vindos ao Business Sem Limites, meus queridos. Hoje nós temos um convidado muito especial, está com uma trajetória de vida fantástica e nós vamos ter com certeza uma conversa maravilhosa que você não pode sair daí, tem que ficar até o fim porque tem desde histórias de superação, tem aqui muitos ensinamentos em termos de gestão e nós próprios, enquanto host do Business Sem Limites, temos muito que aprender com ele, porque ele lidera um podcast que nós já vamos dizer, mas antes de nós passarmos para o nosso convidado e a apresentação do nosso próprio convidado, nós temos que fazer aquilo que é de habitual e que é de praxe, porque é fundamental que vocês subscrevam o canal, partilhem com o máximo de pessoas possíveis e ativem o sininho para que quando tiver vídeo novo dentro do canal receba a mensagem e que você consiga ver o que é que está a acontecer aqui em Angola e dentro do Business Sem Limites. Portanto, se você não fizer isso, o que é que vai acontecer, Edson? Vamos falir. Podemos falir. E nós não podemos falir, pelo amor de Deus. Nós precisamos da vossa ajuda. Por isso é fundamental. Agora, fora de brincadeiras, deixe já o seu like, pare tudo que tem para parar. Se quiser até pode ir buscar já as pipocas, porque vai ter aqui conteúdo de 1 hora e meia, muito interessante, porque o nosso convidado é realmente um convidado de peso, como nós dizíamos. Mas antes disso, nós também queremos agradecer as nossas patrocinadoras, a Clínica Dentária Odontocare, que é a melhor clínica do país, com certeza é a que cuida desses sorrisos que estão aqui e que também vai passar a cuidar do nosso convidado, porque nós vamos com certeza trazer uma boa solução para o nosso convidado e com certeza que para quem não conhece a clínica, pode encontrar a página da clínica, os contactos e fazer tudo aqui no nosso, na nossa descrição aqui deste vídeo. É só apertar no link que vai com certeza encaminhar. E outra patrocinadora é Centauromas, que cuida basicamente da aromatização do estúdio e de muitas empresas ao redor do nosso país. Com certeza. E além fronteiras, né? Porque também já passamos a fronteira angolana, portanto... Dirijam-se às nossas lojas e aproveitem a campanha que nesse momento está a decorrer, onde conseguem encontrar preços especiais nos nossos dispositivos e nas nossas fragrâncias. Portanto,
Eu sinto, eu aprovo. Com certeza, é a melhor empresa para criar uma identidade olfativa para o seu negócio, para a sua casa. Com certeza, vocês têm que contactar e têm que experimentar, porque eu sinto, eu aprovo e a qualidade é fantástica. Agora nós vamos passar para a apresentação do nosso convidado. Olha, se eu vos digo que nós estivemos aqui a falar no off, nós consumimos o produto que ele, entretanto, criou. Se eu vos digo o quão impressionados nós estamos, vocês não vão acreditar, vão pensar que nós estamos a dar graxa, e não é. Mas o nosso convidado é um convidado de peso, é um gestor de seguros há muitos e muitos anos, é embaixador da marca Ducati em Angola, ele vai falar mais sobre isto, e também é criador e host do podcast Performance 360. Portanto, Marco Aurélio, muito bem-vindo ao Business Sem Limites. É um prazer enorme termos-te aqui connosco. Muito obrigado pelo vosso convite. Eu também sigo o vosso podcast e é giro ver aqui as várias atividades, as dificuldades. Aliás, uma das coisas que eu disse quando criei o Performance é termos uma conversa de gestores para gestores, onde falamos das nossas dores. Exatamente. E pronto, É um prazer tê-lo aqui, Marcos. Obrigado. Porque realmente o trabalho que tem estado a fazer é espetacular. Nós consumimos bastante também os vídeos que tem estado a produzir no Performance. Admiramos bastante as pessoas que têm levado, porque são gestores muito mais velhos que têm muito para ensinar-nos. Nós somos todos jovens e temos muito ainda que aprender. Por melhor que nós sejamos em alguma outra coisa, temos muito para aprender. E eu hoje posso dizer que vou me sentir orgulhoso de aprender, porque vou aprender muita coisa contigo, porque tens muita experiência e eu acredito que os nossos internautas também. Portanto, sem mais delongas, vamos lá. A massa no forno, vai sair muita coisa. Estamos à espera de mais vídeos, né? Nos próximos 2 meses vamos ter muita coisa cá fora. Isso é ótimo, isso é ótimo. Pois, porque nós por acaso percebemos que houve ali um interregno, depois tu vais falar um bocadinho sobre o que está a acontecer, mas é isso que o Edson diz. Sim. Diz-nos quem é os nossos internautas. Eu acho que os nossos internautas não sabem e eu também estou muito interessado em saber quem é o Marcos Mendes. Marco, não Marcos. Desculpa, Marco. O Marco Mendes é um jovem, como dizem os mais velhos, ainda sou jovem, né? 48 anos, gestor de profissão e de formação, mas que adora gerir, pai de 3 filhos, esposo, filho ainda, sobrinho, amigo do seu amigo, e é uma pessoa que é apaixonada pela vida e de gerir pessoas, gerir marcas, e essa é a minha drena, né? Depois tenho um lado mais risky, que eu passo o meu dia a dia a gerir risco e às vezes depois ao fim de semana ponho a minha vida em risco. Portanto, é parte aqui já dos desportos de aventura que eu faço, da adrenalina, faço BTT, ando de moto, pronto, gosto de coisas mais arriscadas de certa forma. Mas pronto, é assim que eu sou, uma pessoa que gosta de viver e de experimentar as sensações da vida, não é? Segundo dizem, está associado um bocadinho aqui também ao facto de ser gêmeos, não é? Sou aqui um geminiano, então um pouco sou um hiperativo com déficit de atenção. Não é deste da moda, portanto, diagnosticado há muitos anos, portanto tenho dificuldade em fazer só uma coisa ao mesmo tempo. Portanto, eu leio 2, 3 livros em simultâneo, portanto, tenho aqui algumas particularidades que eu, com ajuda e terapia, fui criando as minhas ferramentas para manter o foco. Em algumas alturas não é fácil. Sim. Daí, ter uma maior capacidade de me adaptar a estas situações de gestão de risco, de crise, porque em situações críticas é onde eu navego melhor, de certa forma. Tenho mais dificuldade em navegar na monotonia e na rotina. E ter sangue frio para tomar decisões. Felizmente fui desenvolvendo essas competências intrinsecamente, também pelas experiências que vamos passando desde miúdos, depois vamos consolidando isso quase no final da nossa jornada e percebendo que tudo isso foi aprendizagem. Uau. Portanto, este sou eu
não é? O Marco. Então, e Marco, quantos anos de gestão de seguros? Estamos aqui a falar 27, a fazer 27 em setembro. Comecei a trabalhar em seguros em setembro de 99. Mas o Marco começou a sua trajetória profissional no mundo de seguros ou começou pela banca? Ou por onde é que começa? Pronto, eu começo a minha trajetória profissional, eu gosto de dividir em duas partes. Eu começo a trabalhar aos 14 anos em part-time. Eu cresci em Portugal e havia muito esta cultura de trabalharmos nas férias. Sim. Até para termos as nossas coisas e pronto. Sim. Mais liberdade para sair à noite. Pronto. Depois os meus amigos eram todos mais velhos que eu, era mais fácil. E eu começo a trabalhar aos 14 anos em part-time. Tudo que era as férias da escola, trabalhava em part-time. Depois, já com a formação e não sei o que, eu começo a trabalhar, na altura já de 21 para 22, portanto, no setor automóvel. Portanto, eu entro num projeto que havia de captação de rookies e eu entro para a Alfa Romeo, Portugal. Portanto, na altura que a Alfa Romeo está a ressurgir. Portanto, a Alfa Romeo troca de importador. O importador era, na altura, uma empresa que se chamava Mocar, que importava, portanto, a Alfa Romeo e outras marcas italianas, e aquilo foi tudo integrado na Fiat Auto, no grupo Fiat, onde a Alfa Romeo passa a ser também distribuída em Portugal pelos mesmos concessionários Fiat Lancia e Alfa Romeo. E havia, na altura, a pessoa que pega neste projeto de ressurgir a marca, tinha também a componente de capital humano, que era criar os primeiros gestores do setor automóvel, que não fosse aquele vendedor de automóvel típico, de dar o chute no pneu, etc. E na altura andou em várias faculdades à procura de perfis. Portanto, e lançou-se um anúncio, na altura, os anúncios eram no jornal, não é? Eu concorri, fui selecionado e começo a trabalhar. Começo a trabalhar em 99. Qual era a grande vantagem aqui? Tínhamos uma carga muito forte de formação, pela qual eu me apaixonei logo. Enquanto para alguns era desmotivante, aquilo fascinava-me. Eu sempre fui fascinado por motores, desde miúdo. Mas tínhamos não só isto, ou seja, nós vendíamos uma solução completa. Estamos a falar já em 99 de trabalhar com CRM, estamos a falar em trabalhar com instrumentos de financiamento, ou seja, o crédito, leasing, o aluguer operacional de veículos. O que hoje algumas pessoas falam do renting, nós em 99 já começamos a desenvolver os primeiros projetos de renting. Isso com quantos anos, Marco? Eu tinha 22 anos. Ok. Recente, fresquíssimo. E então comecei logo a trabalhar. Qual era o nosso grande argumento? Os carros eram extremamente bonitos, mas a marca vinha de um período as pessoas até brincavam que havia 2 dias felizes de um cliente Alfa Romeo, que era o dia da compra e o dia da venda. Porque os carros efetivamente tinham problemas elétricos, eram frágeis, eram muito mais frágeis que um carro alemão naquela altura. Eram carros de apaixonados. E então nós tínhamos 2 formadores muito bons que nos diziam: toda a gente que entra no stand tem que sentir. Vocês têm que lhe passar a paixão do cor esportivo. Então todo o cliente que entrava no stand só para saber o preço tinha que sentar no carro. Nós tínhamos permanentemente carros para test drive. Mas eu não quero, eu sou cliente BMW. Não, eu tenho muito gosto que o senhor experimente o carro. Sente-se, ajuste o banco, puxa o volante para si, sinta a caixa. Nos motores V6 começámos logo a espicaçar as pessoas, ouça o V6 acima das 2.500 rotações. Portanto, depois tínhamos ali um conjunto de protocolos que nós éramos literalmente um cicerone. Por exemplo, tínhamos um protocolo com ordens dos médicos, onde alguns médicos que eram clientes nós íamos buscar, enquanto ele estava de banco, nós íamos buscar o carro dele ao hospital para fazer a revisão, deixávamos lá o outro e depois íamos entregar 1 dia depois, 2 dias depois, quando o carro estivesse pronto. Houve ali uma altura que, no caso de algumas senhoras já referenciadas em CRM, nós entregávamos o carro com um ramo de rosas e o carro coberto com uma seda vermelha. Uau. Tudo isto era uma experiência do cliente. Ok? Mais tarde, essa empresa depois começa a ter ali uma transformação e eu na altura não me identifiquei com essa transformação e recebo uma proposta de trabalho para ir trabalhar com o nosso corretor de seguros, que era nosso parceiro. E aí já 100% em seguros.
Portanto, eu começo a trabalhar, como vos digo, em seguros, mas a fazer os seguros juntamente com o financiamento, a parte de locação financeira, que é como se chama esse instrumento, para as frotas e para os contratos de empresas, clínicas, etc. Portanto, é aí que eu começo nos seguros, mas sempre a trabalhar seguros e a parte bancária, não é, de financiamento, numa visão 360. Aí daí Portanto, também... a conhecer os ciclos de manutenção dos carros. Portanto, a perceber porque é que um Alfa Romeo, a prestação de renting de um Alfa Romeo era mais cara por vezes do que um Audi, apesar do Audi ser ligeiramente mais caro. Só que o chamado value for money, ou seja, 4 anos depois, o mercado de usados paga muito mais um Audi ou um Toyota do que um Alfa Romeo. Ok? Portanto, eram carros para apaixonados. E então nós tínhamos que procurar esses clientes apaixonados. Enquanto o cliente da Audi esperava o cliente de 4 em 4 anos, nós acompanhávamos o crescimento deste meu cliente. Né? E se este meu cliente tem um filho hoje com 16 anos, eu devo registrar isto em CRM, porque daqui a 2 anos ele pode comprar um carro para o filho, ou o filho fica com o dele e eu vendo-lhe o próximo modelo que vai sair. Portanto, isto é comunicação, isto é um mindset. Não é só uma ferramenta. Sim. E depois foi pensar tudo isto e executá-lo, não é? Ou seja, então tu acabas por... em termos... como é que eu posso dizer? Em termos... não é... escola, estou a falar em termos de escola e tudo, académicos, assim, a palavra fugia-me e agora veio. Em termos académicos, tu tiveste alguma formação voltada para a gestão? Eu estudei gestão. Okay. O meu curso é de gestão e negócios. Okay. E depois fiz a especialização em marketing estratégico. Okay. Ou seja, tu sentes que essa experiência toda que tu acabas por ganhar na parte profissional depois traduz para os outros campos da tua vida? Como é que tu consegues realmente sentir aqui o divisor de águas em termos de formação? Porque o que acontece geralmente é que muitos jovens acabam por entrar para a faculdade, estudam sobre um determinado tema, mas que depois na prática não conseguem executá-los, não conseguem pôr em prática. O facto de tu teres trabalhado desde cedo, entrado para a área dos seguros também e depois viver muito isto, a questão da estratégia de ter que fazer o acompanhamento, ou seja, de englobar e envelopar tudo isto, tu sentes que isto foi fundamental para aquilo que és hoje em termos profissionais? De certa forma sim, mas olha que aos 18 anos também tive uma incógnita muito grande, 18, 19, porque eu gostava de muitas coisas, não sabia o que é que queria ser. Não é? Eu aos 17 anos, eu faço o 12º na Escola Naval. Uau. Portanto, eu queria ser militar. Eu queria ser marinheiro e conhecer o mundo. E aí tive a sorte dos meus pais, vai. Okay. Foi, pá, queres ir? Vai. Não é? Eu entro na Escola Naval ainda com o requerimento de papel azul de 25 linhas, porque eu ainda era menor. Sim, sim. Eu entro com 17 anos, quase a fazer 18. E como é que sais? Mas isso é... Tipo... Não, isso é interessante. Como é que tu sais olha, deste mundo, não é? Eu entro e gostei. No início eu gostei. E eu saio por uma questão, ou seja, o meu pai teve um problema de saúde, estava cá em Angola na altura, evacuado para Portugal, e eu estava a 300 km de distância da minha família, né? Eu só ia à casa à sexta-feira, de sexta a domingo. E começo a sentir as dificuldades que a minha mãe estava a ter. Eu sou o filho mais velho e na altura eu ponho um artigo que se chama Amparo de Mãe, né? Que era para apoiar a família. E vinha ali um período de carência de 3 anos se eu quisesse voltar. Né? Tinha boas notas, a porta estava aberta. Mas a vida dá outros. Dá muita... E depois eu começo a trabalhar, e entro na faculdade e passo para o noturno. E pronto, e a vida seguiu. E como é que tu vens parar a Angola? Porque nessa altura já estava a começar a trabalhar dentro da seguradora, né? E depois é feito o convite por conta dessa situação de saúde na altura do seu pai. Não, isto é isso foi muitas tudo... outras, isso já foi muito mais tarde. Okay. Eu venho para Angola em 2012. E entretanto, mas respondendo aqui um bocadinho fundamentando o resto da questão, eu sempre procurei coisas que me dessem prazer. Sou movido pela paixão. Não é o dinheiro que move. Todos nós precisamos de dinheiro para viver, mas eu tenho que ter adrenalina. Estás a ver?
Imagina, eu já estive numa empresa que vendia carros e geradores. E na altura havia a hipótese de eu também começar a acumular a função de geradores e ganhar muito mais dinheiro. Mas o gerador é estático, não é sexy vender um gerador, sabes? Aquilo que me apaixona, e eu sigo sempre isso. Muitas vezes nem sempre é a escolha mais racional, mas vou pela emoção. Que é isso que me dá a pica de manhã para vir para trabalho. Para trabalho. Pois. Se eu tiver um projeto onde ao domingo a gente já começa com aquele fervor na barriga, é porque, como diz o Dárdano Santos, não é? Há mesas que já não são para nós. Sim, não é? com certeza. E depois, pronto, nos últimos 10 anos a coisa, comecei a apurar ainda mais esta questão da maturidade e de olharmos que há coisas que se calhar já não valem a pena. Mas pronto, eu estive nessa empresa, que era a GTA, que era um concessionário que operava em vários distritos em Portugal, concelhos, perdão, em Portugal. Depois saio, vou trabalhar para a MR Seguros, onde tive 6 anos, quase 7. Depois estive numa agência de multimídia. Aí tive 1 ano e pouco. Queria experimentar. Ou seja, apesar de eu ter estudado marketing, mas eu nunca tinha trabalhado numa agência. Mas aí tu, na multimídia, nesta agência, o que é que tu fazias? Criação? Não, eles precisavam de um business developer. Tá. Porque assim, eles eram todos muito técnicos. Eram técnicos e criativos e precisavam de alguém de negócio. Okay? E eu entrei, estive lá 1 ano e tal. Pois, porque é isso que eu queria perceber. Eu sou um criativo, eu tenho uma alma meia criativa. Eu costumo dizer que sou um criativo emprestado à gestão. Cada um criativo e hiperativo. Eu nunca estou satisfeito. Pois, mas para o bem e para o mal, não é? Mas, sim. É uma particularidade que, por exemplo, tu comunicas-te muito bem. Estás super à vontade nas câmaras. É isso que eu queria perceber. Tipo, por isso é que eu perguntei, mas tu fazias o que propriamente? Será que é desta fase, desta tua experiência da agência? Eu aí, olha, literalmente era o responsável comercial da empresa, não é? Nós tínhamos ali uma... Nós tínhamos muito bons programadores. Tínhamos alguns bons criativos, que eram menos, mas a fatia maior era programadores, mas eles não sabiam vender o produto. Portanto, eu conhecia os 4 sócios da empresa, eram meus clientes, na Alfa Romeo. Portanto, um deles uma vez entrou lá para ver o preço de um carro, eu vendi-lhe 4. e ele, entretanto, depois, tanto me chateou que me contratou. E eu fui trabalhar com eles. Uma experiência gira, aprendi imenso e eles também aprenderam comigo, foi giro, porque efetivamente tínhamos discussões acesas mesmo. Porque depois o que é que acontecia? Os programadores não sabem fazer propostas. Eles vivem tão no mundo deles que se esquecem daquilo que é a vertente normal das empresas, de gestão. As propostas ou eram extremamente caras ou eram extremamente baratas. E começamos a pensar fora da caixa. Ou seja, eles tinham coisas muito boas que só não estavam a ser apresentadas às pessoas certas. E acabei por descobrir um bocadinho isto. E foi giro, olha, e tivemos projetos que ainda hoje são marcantes. Fizemos o primeiro videoclipe em Portugal feito em 3D. Foi feito nessa empresa, na Fullscreen. De uma banda que se chama Fingertips, que hoje em dia já não existe. Depois fizemos uma coisa que passou cá, na televisão angolana, o genérico do Inspetor Max. Vocês viram o Inspetor Max? O Inspetor, sim. A versão portuguesa. O genérico foi feito pela Fullscreen. Tá. Era uma produtora do Virgílio Castelo. O primeiro software de gestão de adereços de telenovelas, apresentado à NBP, que hoje é da TVI, fomos nós que vendemos. Tá. O que é que acontecia? Eles faziam a novela, compravam montes de coisas, outras recebiam de parcerias, etc. Tudo aquilo ia para um armazém, com umidade. E depois ninguém sabia, não estava catalogado, ninguém sabia o que lá estava. É preciso, sei lá, é preciso roupas para um personagem de 8 anos, para a novela seguinte. Ia-se comprar, ia-se procurar parcerias, ninguém sabia o que estava lá dentro, porque dava mais trabalho. Então nós criamos ali um software de gestão, na altura, com fotografias, etc., onde eles tinham toda a base de dados onde é que as coisas estavam. E depois criou-se aquela questão do código de barras, como tu tens no supermercado, as coisas eram picadas, ok? E quando tu fazias o search e precisavas, precisamos de roupa para um miúdo de 8 anos, ele vai-te dizer, está na prateleira 18, no separador X. Pouparam milhões, milhares de euros com aquilo mensalmente.
Pois, isso é uma solução fantástica. Fizemos um site na altura para uma companhia aérea, site com área reservada, não sei o que, onde os pilotos podiam consultar as suas horas de voo, o que é que tinham de recibos para passar, etc. Isso em que ano? Estou-te a falar, portanto, o full screen, a minha filha tinha nascido há pouco tempo, estamos a falar de 2004. Uau. Okay. 2004... 2004 para 22 2005. aninhos, Sim. por aí. Yeah. 24. Sou cota. Não, Não, dá para ver. é um jovem com experiência, está correto. Epá, mas divertia-me imenso, aprendi imenso. E depois como é que vens para Angola? Olha, depois da full screen, o que é que eu fiz? Eu achei que podia trabalhar mais nas empresas onde eu fui passando, apesar de eu ter estudado a parte de marketing, muitas vezes não me deixavam exercer algumas ideias mais ousadas. E então eu criei um projeto meu que se chamava Capital de Ideias. Okay? Onde eu vendia consultoria e marketing estratégico às empresas. E aquilo era, eu vendia de estratégia para rentabilizar a tua empresa. Ok? Eu tinha feito uma formação na Sales Team Academy para tornar consultor certificado deles e exercer, para estar devidamente consolidado e aprender as coisas. E a coisa funcionou. E trabalhei em alguns projetos também com coisas ligadas ao Estado, em Portugal. Com instituições públicas, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, etc. Entretanto, tínhamos feito um projeto também na Associação Comercial do Porto e com a Associação Nacional de Jovens Empresários, onde havia pessoas desempregadas. Houve uma altura que Portugal tinha um estigma para pessoas com mais de 45 anos. Olha aquela geração que nós estamos hoje. Que eram velhos para algumas vagas, mas também eram novos para se reformar. Sim. Ok? E então a ANJ selecionou, na altura, a coordenadora de formação, a Manuela Almeida, uma profissional fantástica e a pensar também fora da caixa. Decidiu ir buscar um maluco também como eu para embarcar nesse projeto com ela, que era pegarmos em 25 destas pessoas identificadas com potencial, etc., que estavam em desemprego e que recebiam uma prestação de subsídio de desemprego mensal. Nós pegávamos em 25 destas pessoas, vamos dar-lhes formação durante uns meses, eles têm ideias de negócio, vamos formá-los porque eles eram bons técnicos, mas não eram gestores. Vamos limar as arestas até dos próprios projetos deles. Ou seja, eles tinham uma ideia de negócio e nós vamos transformar isto num business plan. Ok? O Instituto de Emprego antecipava as prestações de desemprego, o restante vamos buscar à banca ou consultar algumas associações Business Angels para que eles tenham possam ter um sócio investidor e por isto. E assim foi. Nós trabalhámos esse projeto durante 11 meses com essas pessoas, apresentámos todos os projetos na Alfândega do Porto, na Feira do Emprego. 9 destes projetos foram financiados e tiveram luz verde, dos 25. Ok? E até a 2022, depois foi perdendo um pouco o rasto, mas até 2022, 7 dos projetos ainda estavam de pé. Uau. Isso é realmente... Atenção que eram de pessoas acima de 45 anos, né? 45, 50 anos. Uau. Curiosamente, dos 7 de pé, 4 são mulheres e 3 são homens. As mulheres vão tendo ali skills de gestão superiores. E pronto, através desse projeto, nós recebemos uma menção honrosa e aquilo foi ali um bocado falado na altura, ali na região, e eu conheço uma pessoa que estava a colaborar com o Januário Jano na organização da primeira edição do TEDx Luanda, em 2012. Ok? Faz-se a ponte e juntam-se as energias e de um momento para o outro eu estou no Skype com o Januário, preciso que venhas cá e não sei o quê, e falar e pronto. E assim foi, no TEDx. Pronto. E eu venho falar, montei uma talk, que na altura, a minha performance até foi má, confesso. Foi má. Porque realmente é muito impactante. Ao longo dos anos fui desenvolvendo e depois também fui dando formação e não sei o quê, mas quando entras num auditório com 350 pessoas, tinha acabado de chegar,
numa terra que não é minha, não era a minha naquele momento, dimensão, não é? tu sentes a pulsação. Sim. A minha talk chamava-se Cria Vento, Criatividade, Valor e Talento. Pronto. A África tem tudo isto. É só limar as arestas. Okay? É o país com a taxa de natalidade ao rubro, não é? O continente, não é? Com a taxa de natalidade ao rubro. Uma média de idades muito jovem. Neste momento tens uma média de idades em África de 17 anos, enquanto a Europa tem 46, 47. Portanto, as isso diz Europa, muito sobre, é? O que é o futuro. Sobre o que é o futuro em África, Exatamente. não é? Tu tens é o continente com pessoas mais jovens, com mais recursos hídricos, com mais sol, com mais recursos naturais. O futuro passa por aqui. Sim. Exatamente. Ok? E a minha talk falava um bocadinho sobre isto. Ok? Entretanto, eu venho cá porque, pronto, o meu pai estava em Angola, nós estávamos lá do outro lado. Pá, havia aquela coisa de um dia vou, os meus pais são os 2 angolanos, a minha mãe vinha cá sempre, pelo menos 3 semanas, um mês, vinha cá, ter com o meu pai e passar aqui, visitar a família. Epá, eu nunca foi aquela coisa, as coisas iam correndo bem na Europa, por aí, apesar de que eu já estava a sentir que Portugal estava a ser demasiado pequeno para os meus sonhos, não é? Porque eu também na Capital de Ideias eu trabalhei um projeto com um amigo meu, ele é um preparador de automóveis, o Via 19 Overland e a Unique Masterpieces. A Unique Masterpieces foi uma marca criada para mim, porque ele tinha a Via 19 Overland que só personalizava Land Rover, mais propriamente Land Rover Defender, os antigos. O que é que nós fazíamos? Nós transformávamos os carros todos. Hoje esta questão que tu vês dos... Pimp My Ride, tipo assim. Mas não era com luxo. Okay. Só para teres uma ideia, o Defender tem uma base muito boa e é um carro digamos, com uma alma muito boa, mas havia depois acabamentos maus. Sim, que era um carro muito... Duro. Então o que é que fazias? Começavas pela capota. Portanto, um dos fornecedores das capotas era um dos fornecedores que fornecia as lonas para a Bentley também. Okay. Tu transformavas um carro de trabalho num carro de luxo. Portanto, o carro era aumentada a potência, era melhorado os travões, eram levadas as jantes, mudávamos os radiadores, tu customizavas, aquilo era arte sobre rodas. Não havia 2 carros iguais. Nós fazíamos o carro só para ti. Sim. Podíamos bordar as iniciais do teu nome nos bancos. Era completamente custom-made. Completamente custom-made. Pronto, e isto era muito Land Rover. Depois criámos a Unique Masterpieces, que transformava outras marcas, outros carros. E na altura, eu preparei para essa empresa uma candidatura a fundos comunitários, etc. Recebemos ali alguma verba na altura, conseguimos, a fundo perdido. O resto com uma taxa bonificada muito interessante. E ele investiu. E eu fazia esse acompanhamento. Até que aparece um parceiro alemão, onde nós depois fomos lá, trabalhamos com eles 3 semanas, que nos começa a comprar carros produzidos em Portugal para eles venderem na Ucrânia e na Rússia a preços astronómicos, que nós quando descobrimos ficamos doentes. Porque eles compravam-nos o carro e nós achávamos que estávamos a fazer um grande negócio e eles vendiam o carro por 2 ou 3 vezes mais. E eu na altura uma coisa é ires à Alemanha e voltares, outra coisa é estares ali a trabalhar, perceber os hábitos de consumo. Comecei a perceber que havia mais coisas. Eu já conhecia quase toda a Europa e comecei a ver que eu vou ter que dar o salto. Ainda não sei para onde, mas eu vou ter que dar o salto. Eu também gosto muito de Espanha, mais de férias, o que era explorar Espanha em termos de contexto de trabalho, mas estava ali já a olhar para algumas coisas, a fervilhar, a minha mente a fervilhar. Com o TEDx cá, eu venho cá ao TEDx e começo conheço pessoas naquela semana e conheço uma visão de Angola que eu não tinha. De pessoas que realmente querem mudar, querem fazer a diferença, de pessoas que pensam muito como eu, que amam a terra. E depois surgiu uma proposta de trabalho e vim. Essa proposta foi por onde? Essa proposta eu na altura vim para um grupo que trabalhava a parte de sistemas de informação e vim montar uma academia de formação.
Ok. Esse grupo trabalhava a parte tecnológica, 90%, 99% do grupo era a parte tecnológica, a gestão documental, e decidiram apostar em duas áreas diferenciadas, que era a parte das energias renováveis e a formação. E contrataram duas pessoas, eu estava com a componente de formação, desenvolver o projeto da academia, e o outro colega, o João, que veio, estava com a parte das energias renováveis. Isto é em 2012, eu estive com eles, depois, o projeto não andava, as coisas, à boa maneira, não é aqui, as coisas não andavam, e eu depois saio em 2013, saí ali em junho, se não falha a memória, junho, julho, saio em 2013 e saí para o grupo Teixeira Duarte, para a TDA. Eu estava alocado na Valco, que era a empresa do grupo, que precisava ali de uma reestruturação, que tinha um sócio angolano, portanto fora do... A TDA tinha a parte da gestão, mas era 50% Teixeira Duarte, 50% um acionista angolano. Reformulamos aquilo tudo. Nós entramos 3 diretores novos na altura, estamos a falar de câmbio de 10, o mercado fervilhava, só para teres uma ideia, nós entramos com médias de 180 carros mês, e quando eu saio deixo a empresa com médias de 406. Uau. E ainda integramos mais uma marca, que era a Isuzu. Na altura era só Chevrolet, depois integramos a Isuzu nos últimos meses. Fiquei lá 2 anos. Depois tenho uma aventura curta numa seguradora, quanto consultor, naquela de fico, não fico. Mas pronto, depois não havia aquela drena e começaram a surgir as borbulhas no domingo à noite. E depois surge o convite na altura do BNI, de uma pessoa que depois se tornou o meu mentor, o Joaquim Nunes, que me conheceu no grupo Teixeira Duarte, para montar a aliança. E assim foi, e estive lá até final do ano. E depois, só para voltar, como é que eu conheço o Joaquim Nunes? Foi muito giro. O BNI põe um anúncio no jornal que estava a comprar carros para a frota, e eu vou lá à reunião, e na altura a pessoa que era para me receber não estava doente, e rapidamente eu chego a ele. Ele era o administrador que estava com este processo. Pronto. E houve logo ali vendi-lhes uns carros, e criou-se logo ali uma boa sinergia com o senhor. Nós na altura estávamos a fazer obras na expansão do stand do 1º de Maio, e depois das obras feitas nós vimos que tínhamos espaço a mais, nós podíamos rentabilizar aquele espaço. E eu na altura propus à administração das duas uma, ou nós subalugamos isto, mas também tem que ser um negócio que não nos faça concorrência e não gere muito barulho, não é? Porque na altura, como o grupo tinha a Asnilo, a primeira coisa, vamos montar aqui uma Nilo aqui dentro. Não podemos ter aqui pessoas a bater o café e pastel de nata. Nós estamos em pleno de 1º de Maio. Portanto, nós vamos ser invadidos de pessoas a pedir água, a pedir para ir à casa de banho. Pois. Não dá. E depois quem quer comprar um carro e refletir com calma não vai conseguir. Então o que é que eu fiz? Preparei uma apresentaçãozinha, uns PowerPoint e não sei o quê, e fui bater. Na altura já estava a falar do seguro obrigatório, do SORCA, e fui bater à porta de algumas seguradoras e de alguns bancos. E o BNI acolheu esse projeto, e nós fomos a primeira concessionária em Angola a ter um balcão de um banco lá dentro, que já estava a pensar em abrir o leasing. Portanto, tudo aquilo que eu tinha trabalhado, eu vendi-lhe em 99, tudo aquilo que eu tinha trabalhado em 99, eu vendi-lhe esse projeto. Vamos juntos, vamos fazer diferente. E o senhor, com a idade do meu pai, decidiu acolher algumas das minhas ideias mais ousadas e fora da caixa, e avançamos com esse projeto. 2015, tu tens aqui uma crise complicada. É isso, porque aquilo era vocês... Nós arrancarmos em força, estás a ver, importação. Aliás, nós já estávamos a começar a sair, que a Chevrolet era uma marca muito mass market, e nós já estávamos... A Chevrolet é composta por 2 linhas. Ou seja, tens a linha dos veículos que substituiu a antiga da AIU, ok, que eram os pequeninos, o Matiz, não era o Matiz, mas pronto, N300, Spark, era a Spark, N300, aquelas minivans,
Portanto, essas que ainda vês a circular, uma boa parte delas Sim, passaram por mim. E havia um outro turismo também, não? Era o Avel, Ah, Avel. Isso. o Avel, as senhoras adoravam o Avel. sim. Depois havia o Sail, que era com caixa manual. O Avel já havia com caixa automática, já se vendia mais. Sim. Depois tinhas o Cruise, Sim. que também vendeu muito bem Cruz aqui vendeu muito na altura. bem. Depois era o Captiva, já na parte dos SUV. Sim. E assim eram todos feitos ali na parte asiática, ok? Depois tínhamos os NAV, que eram os North American Vehicles, e esses tinhas Chevrolet, o Tahoe, Suburban e os Camaros. E depois a pick-up a Silverado. Ah, esses vinham todos da América. Esses vinham dos Estados Unidos, eram mesmo produzidos nos Estados Unidos. Portanto, e nós, a nossa ideia, e o Traverse, a nossa ideia era começar a migrar para isso. Já tínhamos feito uns testes, mandamos vir uns Tahoe, Suburban, vendíamos bem. Depois o Suburban, na altura, coincide com a eleição do Obama. Portanto, a malta da segurança do Obama usava Suburban. Yeah. Aquilo vendia. Pá, vendia. Coisa brutal. Aliás, eu tenho uma história caricata com um Tahoe desses, que nós tínhamos aquilo, o carro em stand há uns dias. Epá, e entrou um senhor da Lunda. E nós depois tínhamos ali uns carros que era o Paga Leva Já, que era os carros, o processo do carro, o carro estava completamente pronto a entregar e nós tínhamos já as coisas tão otimizadas que faturavas todo o processo documental, nós fazíamos em 30, 40 minutos. Uau. E então o senhor chega lá e viu o preço do carro e eu disse, na altura eram $80 mil por aí, 8 milhões de kwanzas. O senhor até ficamos doentes a pensar nisso. Epá, e o homem sai dali e depois está a sair e volta para dentro e pergunta-me outra vez, olha, e quanto tempo é que demora? Não sei, no máximo 1 hora o senhor está a sair daqui com o carro. Estou a pensar, eu tenho um casamento hoje, vão-me sentir. E sai do stand. O homem aparece-me 30, 40 minutos depois, nunca mais me esqueço dessa imagem, com um trolley do IKEA, está a ver? O trolley preto com as rodas cor de laranja. Eu nunca mais me esqueço dessa imagem porque eu tinha uma mala daquelas igual. O homem a entrar pelo stand dentro Com dinheiro. com dinheiro. É mentira. Entra no meu gabinete à minha procura, eu estava no gabinete, começa a abrir já o fecho da mão. Calma, que eu não posso receber dinheiro aqui, vamos para a tesouraria. Nós vamos à tesouraria e o homem tinha dólares, euro e kwanza dentro da mala, tudo parece com elásticos. Estás a ver? Notas com terra. Nós fechamos a tesouraria, eu e mais 2 colegas, e tivemos ali uns bons minutos a contar dinheiro, Imagina, com 80 paus. escova a limpar a mesa, porque as notas estavam cheias de terra, ok? E eram umas 15h30, ele sai dali com o carro. Particularidades do tempo em que o Kwanzaa não era burro. Ia para o casamento. E eu dizia, hoje vão-te sentir, hoje vão-me sentir. Sim, senhora. Giro, são experiências giríssimos, percebes? Desde imagina, teres uma família que vem comprar o seu Spark, que na altura custava 990 mil kwanzas, estrategicamente. Spark manual. E a senhora começou a chorar, não é? Porque disse que era um sonho deles ter um carro 0 km e que aquele era o ano da vida dela. Tinham recebido a casa no Quilamba e conseguiram o seu carrinho. E tu ficas, emocionado, estás a ver aquela... Vives com clientes. É fantástico. Qual foi a maior dificuldade que tu já ultrapassaste aqui em Angola durante toda a tua estadia? Quer em termos profissionais, quer em termos pessoais. Olha, a primeira, quando eu venho, logo 2012, eu depois estive ali numa casa da empresa, que era partilhada com mais 2 colegas, era a falta de água e de luz. Isso tirava-me mesmo... Trabalhávamos muitas horas, na altura, na implementação do projeto. Estás a ver, muitas vezes chegas a casa às 21 horas, só te apetece um banho, bom banho e deitar. Estás a ver? Falar com a família e deitar. E não tens água, não tens luz, tens que ir comer no restaurante, porque não tens ali nada para fazer. Essa parte custava-me. O engarrafamento, a pessoa depois já se ia habituando. Portanto, o demorares ir do ponto A ao ponto B, demorares mais tempo, é tranquilo. Depois também muitas vezes íamos...
aquela questão de ir abastecer o carro, sabias que demoravas N tempo, não ias sozinho, não é? Convidavas alguém para vir comigo. Epá, quero ir abastecer, vem aí comigo. Depois bebemos uma cerveja, paramos ali na Maianga. Eu lembro-me, nós íamos muito à bomba ali junto ao Codem, não é? À noite. Íamos muito ali abastecer, porque o escritório era na Maianga. Pá, e demorávamos 20, 30 minutos, né? Aquilo estava sempre cheio. Pá, depois subíamos ou comíamos um hambúrguer naquelas rolotes atrás e tal. Aquilo. Sim, até hoje ainda tem uma muito famosa ali. Pronto. E eu muitas vezes ia com o Vítor, que era o colega. Pá, uma vez abastecíamos o carro dele, outras vezes abastecíamos o meu carro. Pronto. Essa era a parte que me custou, a adaptação. Mas, às vezes há coisas que diz assim, também não é isso que me vai vencer. Sou mais duro que isso. O mercado em si é tão atrativo, tem tantas oportunidades, porque estamos cheios de problemas, na verdade, que é aquilo que tu disseste. Tu claramente identificas um futuro no nosso país, mas como é que tu, hoje, com a experiência que tens, principalmente porque trazes empresários para o teu próprio podcast, quais são os maiores ensinamentos que esses empresários te disseram, que tu consigas condensar em 2, 3 conselhos e que tu também possas dizer-nos aqui, porque fruto da tua experiência de trabalho tu conseguiste realmente condensar e dizer, olha, em termos de ensinamentos aqui para o nosso mercado, para o nosso país, olha, isto... Primeiro explicar-te aqui um bocadinho o conceito do podcast, como é que eu tive 1 ano e meio mais ou menos a tentar desenvolver isto. Pronto. Daquilo que eu recebo sempre muitos jovens, na maior parte dos projetos onde eu passei, nós não temos expatriados. Eu tive 10 anos na Aliança, nós não temos expatriados. Tudo mão de obra nacional. Uau. Percebes? É formar. E a experiência é muito boa. Portanto, acho que realmente isso é deixares um legado. Tu conseguis mudar a vida daquela pessoa. Percebes? Tanto a nível financeiro, o seu mindset. Sim. Percebes muitas vezes que o impacto da microeconomia, não é? Eu estudei microeconomia na faculdade, mas tu realmente vês o impacto da microeconomia em África, não é? Onde um posto de trabalho direto, não é? Cria mais 4 ou 5 indiretos, não é? Nós, quando aumentamos um colaborador na nossa empresa, sabemos que ele vai ajudar a mãe. Ok, se calhar o irmão está a estudar, tem a matrícula interrompida e trancada, ele vai ajudar o irmão para acabar o curso, vai ter que arranjar uma babá para o seu filho também, porque a esposa entanto arranjou emprego, portanto nós criamos ali uma série de empregos indiretos também. Isto é economia circular. Sim. Exatamente. E eu identifiquei isto, e qual é a minha forma de contribuir? O mais fácil e o que toda a gente faz normalmente é bater. Ok, as faculdades têm um conteúdo que está desajustado face àquilo que as empresas precisam, ok? Com os meios que eles próprios têm. E então eu pensei que eu posso criar um podcast com conteúdo de valor, porque há muito conteúdo no digital que não tem valor para mim, ok? Baseia-se na polémica, na fofoca e muitas outras coisas. Claro. E o nosso cérebro é um músculo. Se tu exercitares o teu cérebro, ele cresce como o teu braço. Não é? Só precisas de te rodear, porque nós somos a média, nós vamos nos tornando a média das 10 pessoas com quem tu te relacionas fora da tua casa. Não é? O que cada um de nós é hoje? Nós somos fruto dos genes, das circunstâncias e do ambiente. O ambiente e as circunstâncias vão-te mudando. Há coisas que são genéticas nossas, não é? Mas o ambiente e as circunstâncias vão-te mudando. E então decidi criar este podcast, como é óbvio. O primeiro formato não era pensado desta forma, depois fui ajustando daqui, ajustando dali, depois... Sim, faz parte. E quando falo deste projeto ao Danilo Castro, eu disse, está aqui a lâmpada que me faltava e agora mesmo é que isto vai ter luz e vamos avançar. Ok? O Danilo e o Cláudio. E o resto da equipa, não é? Mas mais o Danilo e o Cláudio. E então o Performance 360 é a face mais visível e de angariação para nós criarmos uma comunidade de mentores. Portanto, eu quero levar estes empresários à faculdade. Ok? Se eu conseguir passar a visão ao professor para mudar os seus conteúdos, eu posso ter o mesmo slide, mas eu posso apresentar tudo de forma diferente. Percebes? Dou sempre o exemplo dos restaurantes, não é? Eu, como trabalhei muitos anos na hotelaria e também é uma área de paixão, os restaurantes hoje
deixaram de servir refeições. O restaurante serve-te uma viagem de sabores. Se tu reparares, uma boa parte dos restaurantes faz-te um storytelling do prato. Ok? E tu fechas os olhos e obriga-te a viajar. E isto não é só aplicado ao processo de venda. Nós vemos isso hoje com a imobiliária, não é? Tu hoje em dia não precisas de ir ver 20 casas para comprar. Tu recebes no teu e-mail ou no teu Instagram o vídeo da casa e conversas com a tua esposa e já vês se aquilo se ajusta às vossas necessidades ou não. Exato. Já afunilas muito mais a triagem daquilo que vais ver. Isto é gestão de tempo. Claro. Porquê? Porque eles perceberam que há muito mais oferta do que procura. Ok? E então nós temos que melhorar a nossa forma de comunicar. E as faculdades precisam exatamente disso. Nós precisamos de melhorar a qualidade do conteúdo para que estes profissionais entendam muito e sejam uma mais-valia quando vêm para o mercado de trabalho. Ok? E não só os profissionais. Eu acho que Angola também seguiu um bocadinho aquilo que é o modelo ocidental criado ali na altura na Europa pelo Sócrates, com a lei de Bolonha, não sei o quê, que tinha que se cumprir as métricas europeias de que X% da população tinha que ser licenciada. Só que o que é que acontece? A Europa vem com bases do ensino primário mais consolidadas, que nós não temos. Sim. E então muitas vezes tens uma pessoa licenciada, mas tem muita dificuldade de raciocínio lógico, tem muita dificuldade de interpretação, não te consegue escrever 2 parágrafos sem dar erros. Ok? E nós hoje temos muita gente licenciada, mas tu não tens um bom técnico de ar-condicionados. Tu não tens um bom serralheiro, tu não tens o curso profissional que tínhamos da eletrotecnia, mecanotecnia. Faltam-nos essas escolas industriais. Ok? Porque se eu gosto muito de estudar a sociologia e perceber porque é que as coisas acontecem. Eu sou aquele miúdo que faz muitas perguntas, não aceito aquela questão de que nós fazemos assim porque sempre se fez. Não, mas porquê que fazem desta forma? Porquê que isto acontece? Não é? E se nós fizermos mais à esquerda ou mais à direita? Exato. Ok? E então, voltando à questão para não viajarmos, a minha questão é abrir um pouco as mentes, ok? Trazer pessoas que tenham essa disponibilidade de ensinar e começar os empresários a abrirem as portas das suas empresas também a receberem novos quadros. A fórmula de sucesso, para mim, daquilo que já é a minha experiência, é uma equipa multidisciplinar. Ok? Nós na nossa equipa precisamos ter o senhor de 60 anos que tenha sapiência, que tenha o sexto sentido, que tenha o conhecimento do negócio, mas precisamos do miúdo de 25. Hoje, que traz energia, exatamente. ok? Que tenha já o uso das ferramentas de inteligência artificial, ok? Mas não podemos desconsiderar este. Claro. Não é? E nós vivemos hoje numa geração em que o indivíduo mais jovem tem 3 diplomas e diz metade da frase em inglês e acha que é superior ao cota com 65 anos. Tem experiência de execução. Se os dois se juntarem e baixarem o ego, essa é a fórmula de sucesso. Sim. Ok? E então, por isso é que se vocês virem na primeira temporada nós temos pessoas mais jovens, mais velhas. Eu adoro estar com os mais velhos e ouvir estas histórias. E perguntava-as mensagens, olha, o Gaspar Cardoso fala-nos que não há idade para o conhecimento. Estás a ver? Temos uma pessoa de 76 anos que é sedenta de conhecimento. E esse é o meu modelo. Ok? Depois tens o Bruno Albernaz, que no meio do caos, às vezes, de montar uma feira, não é? Olhar para um terreno, desmatá-lo, e na cabeça dele já está a imaginar 120 expositores lá e as pessoas a circularem e a fazer negócios. Estás a ver? Mas ele, quando lhe estás a dizer, ele está o terreno aqui, ainda vai desmatar, vai montar o palco. É preciso muita resiliência. Se nós, para gerirmos um pequeno evento, às vezes na nossa casa ou da nossa família, é o filme que é, imagina gerir tudo isto. Estás a ver? Por isso é que ele disse, eu não queria ter caminhões, mas eu fui obrigado a ter que comprar caminhões para não depender de terceiros. Assim eu sei com o que é que conto. Sim. A minha questão para ti hoje, Marco, é como é que nós fazemos esse processo de extração de conhecimento? Porque tem aí muitos mais velhos realmente com muito conhecimento,
mas que de alguma forma muitos empresários acabam por não ter acesso a eles. Então, há muito conhecimento que está retido ou está centralizado com determinadas pessoas, porque nem todo mundo tem acesso a muitos dos mais velhos com quem o Marco hoje acaba por ter o privilégio de conviver. E a minha questão é, como é que se extrai conhecimento dessas pessoas que, por sua vez, depois possam ser repassados a jovens que também têm muita vontade de fazer, mas que acabam por não conseguir aceder a essas enciclopédias móveis, que eu costumo chamar. Porque tem muitos desses mais velhos com muito conhecimento, mas nós não conseguimos, às vezes, ter contacto com muitos deles. Olha, muita humildade, acima de tudo. Muita humildade. E eu acho que quando nós mostramos humildade, as portas abrem-se. E muitos destes mais velhos às vezes ficaram um pouco retraídos porque às vezes na sua saída profissional foram ostracizados por um mais velho. Epá, há sempre erros de gestão, não é? Mas também há muitos treinadores de bancada. Sim. O grande problema na gestão é tomar decisões, ok? E tu tomas as decisões com as circunstâncias que tu tens naquele momento. E essas circunstâncias são diferentes 24 horas depois, às vezes. Sim. Ok? E quem vier de fora diz sempre que fazia diferente. Mas pior do que uma má decisão é uma não decisão. Também é uma decisão. Ok? E se nós estamos aqui hoje, muitos dos mais velhos construíram isto. Sim. Nós podemos juntar-nos a eles e limar as coisas. Nem tudo que eles fizeram está mal. Ok. É um bocado como eu digo da paternidade. Os nossos pais foram muito menos carinhosos connosco do que nós hoje somos com os nossos filhos. Porque eles também não tiveram muito afeto. Sim. Não é? Eles aprenderam também a ser pai à paulada, não é? Muitos foram obrigados a casar. Sim. Portanto, nós hoje tivemos essa liberdade de escolha com quem casar. Ok? É muita humildade. Eu acho que tenho essa facilidade de diálogo, não é? Como dizia agora na minha despedida da anterior empresa, um dos meus colaboradores dizia que eu sou um boss com 3 Hs. Humildade, habilidade e humor. E eu gravei isso e acho que isso me define. Ok? E como eu vos falava há pouco destes mais velhos, que eu fui ter com eles com folha branca e lápis. Explique-me, por favor, como é que eu... Ouvi-los. Muitas vezes eles precisam de nos contar histórias. E dentro daquelas histórias nós aprendemos muito. Não é? Que o senhor que eu te falei, Joaquim Nunes, fez parte do primeiro grupo de diretores do BNA, enquanto BNA, na transição colonial. Ok? Gaspar Cardoso foi piloto, aviador, e depois migra para a gestão. Não é? É o homem que traz a De Beers para Angola. Pois. Agora, eu sento-me com ele, no outro dia passei lá em casa e deixei-lhe 2 livros, não é? E combinámos agora, quando ele lesse esses 2, trocamos. E consigo arranjar convergências com uma pessoa que tem mais quase 40 anos que eu, quase 40 anos do que eu. Epá, como ele diz mesmo, não há idade para o conhecimento. E eu adoro ouvir histórias com ele. Não é? Nós ficamos agora de nos sentar nos próximos dias, não temos conseguido agenda, para falar de geopolítica, para falar deste conflito. Percebes? Porque ele também já foi embaixador. E gosto... Eu almocei com o Joaquim Nunes há 2 semanas só para falar de macroeconomia. E das loucuras do Trump. E o impacto que isto pode ter no nosso país, na nossa economia. Não é? E é importante, mas eu quero dizer com isto que muitas vezes estas pessoas, pronto, estes 2 nomes que eu te citei são mais velhos com formação superior, mas não quer dizer que o mais velho da mesma idade deles com a 4ª classe tem tanto para nos ensinar. Claro. Tem mesmo muito para nos ensinar. Sim. Percebes? Mas, então, um Soba tem muito para nos ensinar. Claro. A minha questão é exatamente essa. Tu acabo por pegar e tu traz o Performance 360 graus para conseguir externalizar este conhecimento que está por aí, ou também, porque isto também faz parte do propósito do programa que nós fazemos e que tu fizeste, podcast que criaste,
ou tu vais lançar algum tipo de academia que talvez possa fazer com que esse tipo de Eu de sou, cu- eu sou decisões eu sou acabam. formador e já participei em vários projetos de formação. Eu, atualmente não tenho muito tempo, e depois também faço a atividade que eu desenvolvo. Eu não posso dar formação a seguradoras e bancos por uma questão Ok. de confidencialidade e de ética. E também é ética, né? Não faço. E então, depois não tenho muito tempo, não é? Eu às vezes precisava que o dia tivesse 32 horas, não é? A Pois quantidade de coisas que eu tenho para fazer, não consigo, e depois tenho que descansar. Portanto, eu próprio, tu falaste há pouco que sentiste no início do ano que o podcast se referiu, não é? Pá, eu senti que eu tinha que abrandar um pouco o ritmo porque o corpo estava a ressentir, não é? Estava no ritmo, o último semestre do ano passado foi um ritmo alucinante, não é? Completamente. Era a minha atividade profissional que estava, um mercado extremamente competitivo, muitos projetos grandes, tentar a retenção dos clientes, etc. O performance a bombar, depois ainda as nossas obrigações enquanto pai e de família. Estou a desenhar também um Nzoji, que já está, o projeto está praticamente finalizado. Vamos pôr agora em praça para a recolha de patrocínios e avançar. O Nzoji é um documentário sobre o turismo de aventura em Angola. Ok? Eu vou fazer o sul todo do país, começar a filmar no corredor do Lobito, de mota, com uma equipa atrás de mim e com entrevistas a sovas e comunidades locais. É mostrar o turismo de aventura na Angola e divertindo-me ao mesmo tempo. Yeah. Isso vai ser brutal. Yeah. Este projeto era para fazê-lo em maio. Por razões técnicas e também profissionais, eu não consegui desenvolver em maio. Até porque, quando falo técnicas também, é porque choveu muito no sul. E isto põe em risco. Não é? Eu tenho 3 filhos para criar. Sim, Claro. sim. Aliás, o primeiro draft que eu apresento deste projeto à Ducati, na altura, quando começou esta aventura de ser embaixador deles, era eu viajar sozinho, completamente alone, com 3 câmaras e um drone. Não é? E depois falei disto à minha mulher, ela: Tu és doido, ok? nem te respondo. É certeza. Não, isto aqui, não te preocupes, tal e tal. Eu vou comprar um GPS com um telefone satélite e não sei o quê. Esqueci isso. É melhor não. Não, para a nossa realidade. Entretanto, e foi muito bom, foi na altura que eu começo o performance. E eu começo a perceber, isto tem que ser bem filmado. Eu, se for com GoPros e um DJI lá em cima, depois eu não tenho paciência para editar. Quando eu estou a curtir a moto, se entro numa picada, eu desligo o controle de tração, começo a atravessar a moto, quero lá saber da imagem. Não é? Tem que ser alguém que venha comigo e dá-me outra segurança, não é? Sim. Então reestruturei novamente todo o projeto, dei-lhe um nome de código, que é um Nzoji. Nzoji quer dizer sonho. E eu acho que efetivamente o turismo em Angola vai trazer um sonho do emprego a muita gente. Angola cada vez é mais procurada em rotas de turismo overland, como um país de passagem. E nós temos um sorriso contagiante, nós temos a nossa terra fantástica. Yeah. Nós precisamos mesmo de passar esta energia ao pessoal. O pessoal que vai fazer o deserto do Namibe fica maluco com aquilo e quer voltar e recomenda. O pessoal que gosta, mas agora é assim, não é o turismo da pessoa do Hotel 5 Estrelas. O cliente do Hotel 5 Estrelas quer um chefe Michelin, quer não sei o quê. Isso tens nos outros países todos. Sim. Agora, nós temos é que trazer a pessoa que gosta da estrela Michelin comer peixe na chicala, meu. E depois arranca num chefe máquina e vamos lá em cima comer cacuço na Barra do Dande. Não. O turismo da experiência. Estás a ver? E entretanto, tu compras já também legumes ali na pracinha. Estás a ver? Eu ainda acho que Vai comer pincho na canjala. aquela questão das infraestruturas tem que ser desenvolvidas, Sim, porque- estradas, comércio ali à volta, porque depois lá está, os sítios mais bonitos estão cada vez mais recônditos, né, no nosso país e é de difícil acesso. Yeah. Mas E a há gente não turistas consegue. para isso.
As pessoas pagam uma pipa de massa para ir à Índia, andar numa moto, atrás de uma moto e fazer vídeos que é igual aos nossos motoqueiros aqui. Claro. Sim, mas há uma diferença muito grande entre Angola e Índia. É que muitos dos lugares que o Fábio está a dizer tem buracos que tu não consegues ter acesso a essas determinadas paisagens tão bonitas que ele está-se a referir. E não só, né? Andar Porque numa Cupapata, eu acho que é uma experiência brutal, né? Porque a Cupapata é a mesma coisa que a tuk-tuk da Índia, claro. né? E isso é uma experiência realmente diferente e eu acredito que hajam muitos turistas para isso. Mas há muita coisa dentro do nosso país. Temos que mudar. Isso temos que mudar. Temos que mudar acessibilidades. Depois tu começares a analisar todas as probabilidades. Temos que ter postos de saúde e hospitais capazes de dar assistência de primeiros socorros, se essas pessoas precisarem. Temos que ter alojamento. E o alojamento tens de ter dos vários níveis, não é? Nem toda a gente gosta de dormir numa tenda, não é? Sim, sim. Eu estive no Golungo Alto, por exemplo, há coisa de 1 mês e pouco atrás, aonde nós tivemos perto de 1h20 só andar a 10, porque eram buracos e buracos dentro das estradas. E quando conseguimos passar, aquilo tem uma vista espetacular. Aquela é a terra do meu pai, então fomos para lá porque havia um ritual que nós precisávamos de ir lá certificar que acontecia, para irmos lá ver a casa da minha avó. Portanto, foi uma experiência única. E de muito poucas que eu faço cá dentro do nosso país. Eu não arrisco muito em viajar de carro por causa disso. Porque eu tenho muito receio das nossas estradas. Lá fora eu posso fazer Portugal, bater toda a Europa de carro de boa com a minha família. Aqui não arrisco em ir para Benguela, por exemplo, de carro. Porque se alguma coisa te acontecer, tu corres um risco iminente de tu perderes a vida. Há porque perigos. Não tens. Há perigos. Principalmente para nós que não conhecemos não vamos bem a ignorar. estrada. Agora, qual é a questão? Eu vejo muita gente a viajar a 200 km por hora com a família dentro do carro. Com o carro que não tem a manutenção em dia. Sim, sim. Há pessoas Percebes? também muito imprudentes. Sim. Se viajares a 120, 140, é mais fácil prevenir o buraco. Mas Não às quer vezes dizer o que não, problema não é teu, não quer mano. dizer que não aconteça. Às vezes a pessoa é que vem contra ti. Eu sei. E tu até estás com uma condução tranquila. Mas eu acho que nós também, mas isto depois é muito pessoal, ok? Se nós vivemos também com medo de tudo, sim, sim. Sim, tu vais sim. atrair energia negativa, estás a Sim, perceber? sim, É claro. aquela coisa. Tu podes bater a ir aqui, a ir ao Benfica, à casa do teu primo. Claro, Sim, claro. sim. Estás a ver? Pode ser um acidente aí. Não, nós compreendemos Não, perfeitamente Agora, o que está a o dizer. receio de muita gente viajar de carro, pá, percebo. Não, nós estamos aqui a tentar trazer um bocadinho, e aquilo e o exercício que tu também fazes, de certeza, é pensar um bocadinho mais como é que nós conseguimos fazer com que o acesso fique generalizado, como é que a gente consiga não só atrair o turista que gosta de aventura e que consiga realmente... Agora, porque, por não exemplo, podemos- estrangeiro. Pronto. Não, Não, por não podemos ignorar que a sinistralidade rodoviária é a segunda causa de morte no país. Isto não deve ser ignorado. E é uma missão de todos nós. Percebes? Acho que devemos juntar mais as entidades financeiras, as seguradoras, pá, várias empresas. Isto necessita mesmo de uma campanha massiva. Claro. Ok? Continuas a ter pessoas a circular sem cinto de segurança, continuas Sim, a ter sim. pessoas a passar sinais vermelhos que não conhecem o código da estrada. Percebes? Continuas a ter pessoas completamente inconscientes. Um indivíduo que conduz um autocarro, às vezes da forma como eu vejo, com 50 pessoas a bordo, que pagaram o seu bilhete, é um inconsciente. Sim. É um criminoso. O indivíduo que passa um sinal vermelho com uma carrinha com crianças a bordo, como aconteceu há pouco tempo no Quilamba, Sim, sim. pá, aquilo merece prisão. Perfeito. Não é multa, é prisão. Então os filhos daquelas pessoas que estão a trabalhar e que pagam o infantário, esse indivíduo merece prisão. Claro. Acho que o nosso Código Penal é muito brando. Só vão aprender na marra. Epá, há coisas... Tu não podes... A estrada tem 2 faixas. Porquê é que abrem 4? Sim. Yeah. Mais de 50% dos sinistros que tu tens no país é por falta de civismo. Sim, sim. Chico espertismo. Há um indivíduo que é Chico esperto É que é exatamente que decidiu que, pá, tu estás ali na tua fila, ainda hoje eu estava ali no Zamba 2 e veio rapidamente um taxista e quase que me limpava à frente.
Pá, e a seguir vem o senhor também no seu Lexus e achou que era taxista. E decidiu entrar e teve ali a buzinar para entrar. Epá, É a realidade. é o que temos. Pois, infelizmente. Mas pá, podemos mudar. Okay? Nem tudo é mau. Claro. Já foi pior, como disse o meu pai, já foi pior. Epá, temos que mudar. Claro. Se nós conseguimos passar esta mensagem a mais pessoas, comecem a pensar de forma diferente como nós, acho que se consegue mudar. Se eu continuar a passar a mensagem ao meu filho, que quando vais ao supermercado, pões as coisas na mala do teu carro e o carrinho tens que ir arrumar onde tiraste. Claro. Não é deixar jogado no parque. Sim. Se tu começares a disciplinar o teu filho desta forma, isto são valores que ficam para a vida. Sim. O teu filho daqui a 15 anos ou 20 anos na empresa vai perceber limites. Pois. Agora, aquela coisa que sempre vem alguém para limpar, não. Claro. Sim, sim. É uma pena que nós estamos muito perto do fim, Marco, mas eu gostaria, antes de terminarmos, de saber qual é o futuro do Performance 360. O que é que tu estás a programar para frente para este projeto? Performance 360, o futuro. Nós, dentro de muito pouco tempo, teremos o episódio ao vivo. Uau. Ok? Cada temporada do Performance 360 tem 11 episódios. 10 mais 1. Pronto. Tivemos aqui, como eu vos disse, paramos. O nosso décima convidada, que era uma senhora, teve ali uma infelicidade e no dia da gravação não pôde vir. Faleceu um familiar, não pôde vir. E ficamos ali com 9 episódios. E então, quem é que vem, quem não vem, etc. E então lançaram a ideia de que, por que não vir alguém externo e entrevistar-te a ti? Pronto, esse episódio vai sair nos próximos dias, está neste momento na edição. Portanto, e então pedimos a uma pessoa que se juntasse a nós, ao projeto, que eu admiro muito, que é a Carla Castro, já ficam a saber, a nossa jornalista, com aquele inglês dela fantástico, e a Carla Castro, pronto, consegui-me conter e não me pôs a chorar. Quando falas ali de família, às vezes tem ali umas situações que podem pôr a chorar. Pronto, a Carla Castro faz o décimo episódio comigo, entrevista-me, isso vai ser nos próximos dias. Depois teremos o episódio ao vivo, que é o 11º episódio. Nós vamos trazer os 9 convidados do Performance 360, em que os 3 episódios mais vistos no YouTube vão estar comigo sentados em palco e vão falar ali um bocadinho mais da sua vida. Vamos ter uma médica connosco que nos vai falar um bocadinho deste work-life balance e esta longevidade. Como é que nós temos a hipertensão hoje, é uma doença crónica já. Como é que nós devemos fazer a questão a importância do exercício físico para nós, sobretudo quem está em cargos de gestão, que não é só uma questão física, é uma questão também mental, cognitiva. Claro. Ok? Vamos ter aqui uma médica connosco que nos vai falar sobre isto. E depois teremos ali um momento de convívio, onde vocês depois também vão ser convidados. Temos aqui um evento de 80, 90 pessoas. Uma coisa ao vivo. Ok? Depois, e nós aí vamos anunciar quem serão os patrocinadores e os 10 convidados da segunda temporada. Portanto, e isto acontecerá agora, em maio. Uau. Olha, nós estamos ansiosos para ver o que vem aí, porque vem coisa boa, com certeza. Eu tive que desacelerar um bocadinho. Não, mas digo-te já. O corpo estava. O corpo e a cabeça estavam ressentidos. Nós damos-te parabéns pelo excelente trabalho que tu estás a fazer e a qualidade do programa, porque nós consumimos muita coisa do estrangeiro. E fica aquele falso mito de que só o que é de fora é que é bom. Não, nós temos um conteúdo muito bom. Sim, aqui internamente local, e o trabalho que tu estás a fazer é espetacular. Há gente aqui a trabalhar muito bem, filmamos em 4K, a ideia sempre foi essa, por isso é que o projeto demorou 1 ano e meio até estar no trilho, mas está a andar. Depois eu sou um bocado, eu sou o maior crítico de mim próprio. Isto não está bem, não vai sair. Falta isto. Sempre eu começo a ver, eu não posso ver mais 2, 3 vezes um episódio, né? Depois de pronto. Porque eu vais sempre encontrando, começo a encontrar coisas e não sei o quê. Por exemplo, eu próprio, porque é que eu também demoro mais a dar o passo? Eu não gosto da minha voz.
Eu não gosto da minha voz gravada. Sério? Yeah. Mas porquê? Sei lá, uma panca que eu tenho. Eu acho que isso é normal, já ouvi falar de muito. Acho a minha voz fina às vezes, mais grave. Depois comecei a fazer uns exercícios e a pesquisar e perceber que se eu fizer alguns exercícios de respiração posso ter uma voz um pouco mais grossa, não sei o quê, mas depois eu também falo muito rápido. Sim. Mas eu sou o maior crítico de mim próprio, estás a ver? Tipo, vou fazer. Por exemplo, eu comecei a falar do Nesoji com o Páscoa, também foi lá nosso convidado, meu amigo de longa data. E o episódio dele é muito bom sobre a questão da gestão reputacional das empresas. Aconselho a verem. Porque as empresas comunicam tudo nas redes sociais, mas depois não estão preparadas para o revés. E o Páscoa fala um pouco sobre isso. Mesmo nós temos instituições públicas que atravessam situações de crise e ninguém vem a público justificar isso ao consumidor, ao cliente. E o Páscoa disse, esse projeto é giríssimo, tu devias te juntar a um gajo também maluco como tu, vocês têm que concorrer isso à Netflix. Então o nosso objetivo agora é esse. Pôr um dos olhos, vamos pôr o Lubango e o Namib na Netflix. Ali, o outro, o amarelo. National Geographic. National também, Geographic. E se calhar faz todo sentido. Nós temos que... Agora, isto demora, as coisas não surgem, os apoios não vêm logo. Sim. Claro. Eu também tenho uma carreira que tenho um patrão a quem presto contas, portanto... Sim, existem aqui... Tenho filhos. Tens é gerir. Não, mas pronto, é gerir tempo. Com certeza. E Mas, Marco, Marco, qual é o conselho que tu deixas para a camada jovem, sobretudo aqueles que já estão a fazer e que de alguma forma precisem de ganhar algum pouco de mais experiência e que queiram beber desses mais velhos que têm muito conhecimento e que eles pudessem de alguma forma absorver? Qual é o... Olha, há uma coisa que eu aprendi muito, não é que eu facilitasse, não é que eu facilitasse isso, e graças a Deus por isso é que tenho amizades duradouras e parcerias duradouras com algumas pessoas. Ser sério, não mintas. Nós temos, infelizmente, nós temos uma dificuldade muito grande, o ambulante tem uma dificuldade muito grande de dizer não. Tens isto... Quer dizer, não tenho aqui, mas eu tenho. Depois não te aparece, não te atende o telefone. Não vendas aquilo que tu não tens. Entrega. Aconteceu uma coisa com o teu prestador, não te entregou, justifica. Porque as pessoas pensam só em relações a curto prazo. E se tu sistematicamente chegas atrasado, naquele dia que realmente aconteceu um acidente no táxi, não vão acreditar em ti. Claro. É como a história do Pedro e do Lobo, não é? Depois tenta fazer diferente dos outros. Assimila o que os outros fazem, mas tenta melhorar um bocadinho, dando o teu toque. Entrega-te a algo que realmente te apaixone. Porque eu hoje vejo, há não sei quantos empresários multifacetados. Mas depois daquilo tudo espremido, não há uma atividade que ele faça bem. Faz uma coisa bem. Que seja uma bem. Uau. Essa é a questão. Porque nós... Humildade. Como eu vos disse, eu sendo-me com esses cotas, tio, como é que eu posso aprender isto? O tio, quando... Depois começa-te a contar aquela história, quando o petróleo estava a 18 e não sei o quê, e tu dizes... Não é bem a realidade que temos hoje, mas há sempre um ensinamento que tu... Se tu pensares, há ali valores que são transversais. Não muda. Claro. Nós hoje temos informática, temos inteligência artificial, etc. E que eles tinham, não é? Se tu pensares, a mercearia, o mini mercado dos anos 80, 90, não é? Sabia exatamente o que é que cada uma das famílias consumia. Não é? Porque ele, quando fazia as compras dele, para já não tinha muito espaço de armazenagem. E aquilo tinha que entrar e sair. Okay? Ele sabia exatamente que o Edson gosta disto, daquilo, daquilo outro. O Fábio gosta daquilo. A família do Fábio consome isto. Então, quando ele está a encomendar azeite, ia já perguntar na tua mãe quantas garrafas de azeite ia precisar. E nós hoje, muitas de nós não temos esse mindset. Eu gosto muito de observar comportamentos de consumo. As pessoas entram no supermercado à toa, sem lista.
Sim. Vais comprar o que o estímulo, né? O que as promoções te derem. Exatamente. Vais levar coisas que precisas e outras que não precisas. E é um pouco isso. Nós somos hoje, recebemos muitos estímulos com o digital, né? Abres o teu Instagram, estás a fazer um trajeto de elevador, estás ali só a fazer o zapping e és estimulado com não sei quantas coisas. Ok? E há pessoas realmente muito fortes na comunicação. Né? O que te chega, porque a qualidade é igual a expectativas versus realidade. Tu tens uma foto muito boa do produto, mas quando recebes, não é assim tão boa. Mas essa mesma pessoa que te comprou no Instagram é tal que te vai bifar no Instagram. Pois. E tens de estar preparado para isso. Não é só eliminar os comentários. Com certeza. Epá, e depois nunca deixem de estudar. E isso não é preciso dinheiro. A mesma internet que te leva ao Facebook é a mesma internet que hoje te dá uma aula sobre Claude. É a mesma internet que te fala sobre a importância do CRM. É a mesma internet que te dá princípios de marketing. Com certeza. Kotler, com quase 80 anos, escreveu agora o marketing 7.0. E nós temos empresas que ainda estão nos princípios, nos fundamentos de marketing. O outro já está no 7.0. E isso é tornar experiência. Ser sério. Ser humilde. Se a tua cena é entregar o mofete, que seja o melhor mofete daquela rua. Não inventes uma emenda com 20 pratos, que as pessoas vão chegar lá e tu não tens. Ok? Mas está a dar manga, vende sumo natural de manga, na época da manga. Agora, não é teres na emenda e quando a pessoa te pedir, tu demorares 40 minutos para trazer. Claro. Tem ali a coisa já mais ou menos preparada. Isso depois são vários conceitos atrelados a isto que depois tem que se desenvolver. O Brasil, nós temos muito a aprender com o Brasil. Em algumas coisas. Ok? Mas é um pouco isso que nós precisamos. Nós temos fruta a apodrecer. Ok? Porquê que nós não comunicamos, não vendemos fruta laminada? Há tanto negócio. E depois temos outra questão. O empreendedorismo, muitas vezes, as pessoas enverdam por esse caminho porque realmente não conseguiram um emprego. E às vezes há muito empreendedorismo de sobrevivência, como a agricultura de sobrevivência, não é? Nos sítios mais recônditos. Mas nós temos muita gente a tentar ser empresário que não fez o percurso. E é importante aprender os processos, ter as regras, cumprir horários, prazos. Faz um percurso. Porque a maior parte da pessoa hoje vai olhar para o miúdo de 25 anos, olha para o Edson e quer ter exatamente as coisas do Edson hoje. Mas ele fez um percurso. A X100 não apareceu assim do nada. Não é? Claro. E eu passo na X100 e tenho o vidro limpo. Não é? Ele pode ter um bom produto. Se a tua recepcionista, a tua vendedora de loja falhar, tu vais sentir isso. Portanto, o que é que acontece? Ele tem que ter formação aos seus recursos humanos, tem que pagar relativamente bem para as pessoas continuarem a comprar o produto. E os empresários têm que pensar toda esta cadeia. Claro. Ok? E depois é assim, deves ser lento a contratar, mas rápido a despedir. Pois. Os teus recursos humanos devem ser bem pagos. E bem avaliados. Falhaste, és avisado a primeira. Vou-te avisar a segunda. A terceira, as empresas não são instituições de solidariedade social. Com certeza. Nem casa da mãe. Com certeza. A gente presta contas aos acionistas, aos colaboradores, tem que pagar salário. E o cliente é que é o nosso patrão. Exatamente. Puxa, olha, nós tivemos aqui uma aula do caraças. Quando digo do caraças, porque nós temos tão pouco tempo, nós temos que efetivamente trazer-te novamente cá no programa, porque nós falamos sobre muitas coisas e há coisas que eu gostaria de pincelar muito mais. Eu e o Edson, com certeza, porque tu és uma pessoa, primeiro, muito inteligente, a primeira capacidade, o primeiro sinal que nós temos é aquilo que tu andaste aqui a dizer, que é a questão da humildade, ouvir, papel, caneta, para aprender
isto diz muito sobre a inteligência de uma pessoa, o fato de estar constantemente a aprender, mas com certeza que nós temos que ter aqui o segundo episódio contigo. Vamos deixar um bocadinho mais lá para frente para não... Parte 2. Exatamente, para não... Tem muita experiência. Exatamente, tem muito mas ainda nós a vamos... contribuir. Pois. Tem muito ainda. Olha, Mas estou a meio. hã? Estou a meio. Acho que a minha melhor versão está para chegar. Com Eu certeza. Portanto, acredito eu digo também. sempre isto, não é? E nós vamos acompanhar, porque agora na página do Business nós estamos a criar outros programas, outras coisas para trazer outro tipo de realidade. Então nós vamos acompanhar todas aquelas pessoas que estão a passar por aqui e quem sabe daqui a 1, 2, 5, 6, 10 anos vamos voltar aqui e voltar a falar contigo e ver qual é o marco de 2035 e assim por diante. Um pouco mais velho, cabelo também já não tenho muito para perder. Muito obrigado por teres cá vindo. Espero que tenhas gostado. Para nós foi uma honra muito grande ter-te aqui connosco. E muito obrigado por esse momento, tá? Eu é que agradeço. Muito obrigado, o vosso Marco. convite. Muito obrigado. Obrigado. E estamos juntos. Muito Estamos obrigado. Por uma Angola melhor Com e certeza. pô-la melhor. Com Isso certeza. mesmo. Para Bom. si, eu solicito de sempre que deixe o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Nós tivemos aqui uma aula muito boa. O Marco deixou-nos aqui grandes ensinamentos. Então, é isso. Compartilhe. Siga a página do Marco Mendes. Vamos deixar o link na nossa bio. E siga também a página do Performance Performance 360. 360. Com certeza. Que lá tem, por acaso vou agora ver o programa que tu sugeriste, que eu por acaso quero mesmo perceber um pouco melhor sobre essa questão do cuidado. Desta reputacional. Exato. Exatamente. É muito importante que nós... É isso. Tal como Edson, nós pedimos que vocês também assistam. Pelo amor de Deus, vamos fazer crescer a nossa indústria nacional em termos da internet, porque precisamos todos de darmos a mão e avançarmos enquanto país. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau.